Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Liberty Podcast. Um projeto que surgiu com o propósito de ajudar, repassando conhecimento de nossos entrevistados, de suas conquistas, trajetórias, e também para que possamos ajudar entidades, projetos sociais e projetos especiais, né? Esse projeto conta com o patrocínio de Digital Doc, especialista em gestão de documentos. Ele é apresentado por Leandro Paulo Carnel, este que vos fala, e por Nerison Leon. Seja bem-vindo, Nerison. Ô, Lica, valeu, obrigado pelo espaço novamente. E como é bom ter o nome da empresa agora patrocinando este que é parte do nosso sonho comum, né? Muito bom. Quer fazer as honras da casa e apresentar nosso convidado de hoje? Hoje nós temos um convidado muito especial, ele representa, quem sabe, uma das reservas morais do nosso país. E toda vez que a gente está com um problema muito sério, a gente lembra deles. Trata-se do capitão Jonatas Barrionuevo Teodoro, do 2º subgrupamento dos bombeiros aqui de Medianeira. Os bombeiros, seja bem-vindo, capitão Teodoro. Obrigado, Nerison, obrigado, Lica, pelo convite. Fico muito feliz de estar hoje aqui para passar um pouquinho da experiência da nossa corporação e para os nossos queridos ouvintes. Muito bom, eu estava falando com o capitão Teodoro, Lica, ele se inspirou ainda quando criança para ser um bombeiro, porque ele era um menino muito ativo e percebendo como os bombeiros funcionavam, ele acabou ingressando na carreira militar e agora está fazendo parte dessa grande corporação. Eu vou começar já com uma pergunta aqui para o capitão Teodoro, que é: capitão, qual a ocorrência aqui em Medianeira que mais chamou a sua atenção nesses seus 3 anos, né? 3 anos da nossa cidade? Qual a ocorrência que chamou a atenção na sua permanência aqui? Então, Nerison, respondendo a sua pergunta, eu acredito que, falar assim de maneira genérica, todas as ocorrências para mim são importantes, né? Eu não julgo uma específica, porque a gente tem uma preparação, um treinamento para atender N tipos de ocorrências. Mas, assim, a que mais me chamou a atenção aqui, realmente, na região aqui de Medianeira, foi uma situação de um salvamento, né, com nossas equipes aqui do Bombeiro de Medianeira, juntamente com o Corpo Bombeiro de São Miguel, conseguiram resgatar um menino com vida aqui no alagado aqui da São Miguel do Iguaçu, pela rápida ação da corporação, né? As nossas equipes foram acionadas, né? De imediato a gente montou um time de resgate, com embarcação, com motor, e estava um tempo chuvoso, era um domingo, final de tarde, o pessoal conseguiu... Era uma criança? Era uma criança e o pai dela, né? E de maneira muito proativa, né, o bombeiro conseguiu utilizar seus meios ali e salvou a vida desse menino. A embarcação tinha naufragado, ele estava segurando aí numa árvore seca que estava para fora da água, né? Ele estava sem colete, infelizmente, e o pai dele não conseguiu sobreviver, mas ele conseguiu aí ser salvo pelas equipes, né? Nessa mesma noite ali, trazido para sua família. Bem impactante seria a ocorrência que eu participei junto com a... E não é uma ocorrência antiga, isso aqui acho que tem alguns... Ela foi final do ano passado, se eu não me engano. Eu me lembro, acho, dessa notícia aí. Repercutiu bastante assim, na mídia, né? Aqui vai o mérito para a equipe, né? Que realmente é a primeira equipe que atendeu lá no local, né? Que foi o soldado Frei e o soldado Zinski, né? Um de São Miguel e um de Medianeira. Eu estava na coordenação junto ali na central de operações, acionando a Marinha, demais órgãos, né? Que é o nosso protocolo. E então essa rápida ação, né? Resultou em um diferencial para a vida dessa criança, né? Muito bacana. Aproveitando, já que você entrou no mérito de um salvamento aquático, né? Já me surgiu uma dúvida assim. Hoje quem ingressa no corpo dos bombeiros, ele recebe qualificação em todos os possíveis tipos de salvamento, tanto aquático, prédios, incêndio. Então ele recebe todo o treinamento para todas as possibilidades. Isso, Lix, é basicamente isso que você falou mesmo. O bombeiro... O cara é que nem um Batman, então.
Olha, eu acho que não vamos... A gente é ser humano igual, né? Como qualquer outra pessoa, não somos super-heróis, né? A diferença é que são treinamentos. Qualificação, né? Acho que essa que é a capacitação, né? Essa palavra aqui. Mas a gente é muito multidisciplinar. Então, quando você ingressa na corporação, você vai para um curso de formação e lá você vai estudar todas as possíveis ocorrências que você pode atender, né? Desde acidentes, resgates, salvamentos, buscas, prevenção, que também é uma nova temática que tá no Corpo de Bombeiros nível Brasil, mundial, está muito forte, que a gente quer prevenir o incidente em vez de ir lá atender, né? O bombeiro tem essa visão contemporânea, né, de querer prevenir o problema antes dele acontecer, né? Acho que seria prevenção salva vidas. Acho que essa aqui é a palavra aqui. Né? Então é um know-how muito grande, né? Eu digo que você pode estar mergulhando hoje e amanhã você está num prédio em chamas, né? Muito legal. E agora, só uma outra questão que eu lembrei nesse momento. Quando ocorre um acidente automobilístico, por exemplo, na BR, até então, alguns anos atrás, o Corpo de Bombeiros nós acompanhávamos era muito frequente. Então, hoje em dia, com o resgate da própria concessionária, os bombeiros se afastam um pouco disso, mas ainda quando são solicitados em algumas ocasiões ou não? O Corpo de Bombeiros, ele é o Corpo de Bombeiros do Paraná. Então, ele atende todos os 300 municípios do Paraná, independente do local, localidade, região, interior, área rural, urbana. E, obviamente, quando você pega uma rodovia, essa rodovia ela tem concessão, né, ali com a empresa que está fazendo ali a gestão dela. E existem alguns convênios do governo do estado com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, juntamente com a empresa, né, para que o primeiro socorro, de maneira prioritária, seja a própria rodovia, né, porque também eles dispõem ali de profissionais treinados, socorristas, né, Perfeito. Até mesmo para não afetar o atendimento na área urbana dos municípios. Não, se o senhor imagina, hoje nós temos uma ambulância em Medianeira, obviamente que, havendo o chamado, o bombeiro vai deslocar, independente da situação, né? Mesmo que seja apenas para apoio, a gente vai deslocar. Porém, o senhor imagina que a gente tirando esse recurso da cidade para atender uma ocorrência numa área rural, lá, num município distante, a gente vai deixar desguarnecida a cidade. E às vezes pode acontecer um incidente dentro da cidade, né? Então, existe sim uma subdivisão. Isso existe aí um grupo que está sempre se reunindo, que é um plano de auxílio mútuo entre o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, rodovias, prefeituras, né? Então, os órgãos eles têm bem definidos assim, as suas atribuições e a gente trabalha de maneira cooperativa, né? Por exemplo, o SAMU, né? Quando o senhor me perguntou a questão o bombeiro, que tipo de ocorrência que a ambulância bombeira atende, né? Até para aqui em Medianeira, o bombeiro ele começou a trabalhar antes que o SAMU, Sim. Né? A ambulância. Isso. Então, nisso, hoje todas as ocorrências de trauma, o que é o trauma? É tudo aquilo que afeta o teu corpo que vem de fora para dentro. Por exemplo, você estava andando de bike e caiu. Então, foi um trauma, né? Aí, ocorrências dessa natureza são direcionadas para o bombeiro, inicialmente, né? A triagem, né? E, por exemplo, uma ocorrência, a pessoa está tendo um infarto, por exemplo, que é um problema clínico, que é uma coisa que de dentro para fora, a gente, né? Até para poder facilitar um pouco o entendimento, aí é o SAMU que tem a especialidade maior, né, para atender. Mas o bombeiro, independente da natureza, a gente atende também, né? Obviamente chama apoio de outros órgãos e sempre tenta resolver o problema da maneira mais correta possível. Né? Uma coisa que você falou agora há pouco é sobre a questão do treinamento multidisciplinar para todo mundo, e trazendo para o ambiente corporativo, né? Mas vocês também têm treinamentos muito específicos para áreas específicas. Eu sei que o senhor é mergulhador, né? Sim. Nem todo mundo mergulha na corporação com a mesma técnica, com a mesma desenvoltura, não sei se é assim que se diz. A gente pode fazer um paliativo aqui no sentido de quem tem a capacitação de mergulho está muito mais preparado do que só o que se aprende na formação. Sim. Então ele te dá um diferencial, principalmente para entender os riscos, né, da atividade. Porque o senhor imagina uma pessoa que muitas vezes ficou lá 3, 4 anos sem mergulhar, de repente ele vai lá pegar um equipamento que é muito complexo, equipamento de mergulho, ele tem várias válvulas, tem diversas mangueiras ali. Não é que nem no filme, botando as costas e pular na água? Tem todo inclusive é muito perigoso a atividade de mergulho. Então, obviamente, quem tem a formação específica, ele vai ter um diferencial ali para atender aquelas ocorrências. E, teoricamente, a gente está sempre treinando, né? Está sempre rever alguns assuntos, né?
E existem naturezas de ocorrência que ocorrem com mais frequência e outras com menos frequência. Então, vou dar um exemplo aqui na nossa regional aqui, em torno de 10 afogamentos por ano. Aí. A gente busca que o bombeiro vai ter que ir lá procurar o corpo da pessoa que apareceu, etc. Então, a nossa ideia é evitar esse afogamento. Né? Até temos aí campanhas aqui na região, em Santa Helena, em alguns municípios aqui com Balneário, para prevenir esses afogamentos. E né? aí que a prevenção fala, né? A gente não quer ir lá entregar o corpo da vítima afogada para a família, nós quer ir lá salvar aquela família de um eventual afogamento. Eu acho que esse que talvez seja a nossa, o nosso norte atualmente, né? O grande desafio, né? O grande desafio, perfeito. Você também falou do planejamento estratégico do Corpo de Bombeiros, que você atua bastante forte, né? Vocês aqui são 9 municípios. Somos 9 municípios aqui do subagrupamento de Medianeira. Então nós temos a sede que fica em Medianeira, que é a unidade mais antiga, desde do ano de 85, né, está implantada a instituição do bombeiro aqui em Medianeira. Aí temos São Miguel do Iguaçu, que foi implantado em 2017, e em Santa Helena em 2018. São instituições gerenciadas pelo Corpo de Bombeiros do Paraná. Né? Mas, obviamente, o bombeiro atende de maneira descentralizada os pequenos centros também. Se tem um incêndio em Missal, em Matelândia, o bombeiro vai atender. Obviamente que o tempo de resposta é outro, né? É outro. Então a gente tem muito apoio das defesas civis dos municípios. Então o bombeiro hoje tem um contato muito forte com essa parte de defesa civil. Então toda a prefeitura ela tem uma equipe, né, que tem uma preparação para dar um suporte para o bombeiro até a chegada do socorro. Então vou dar um exemplo. Ramilândia, né, que é um município aqui um pouco mais afastado, às vezes tem um incêndio na área rural, um incêndio em vegetação. Então a gente passa aquelas informações para o gestor de lá ele consiga inicialmente dar o primeiro socorro, né? Porque cabe destacar que nenhum incêndio ele começa grande, ele começa pequeno e vai crescendo, né? Então o rápido atendimento desse suporte nosso que vai dar uma melhor resposta aí da corporação. Então tem essa peculiaridade. Os pessoal de defesa civil, eles também recebem treinamentos, o próprio Corpo de Bombeiros ajuda nesses treinamentos? Sim. São treinamentos aí que ocorrem de maneira em ambiente prático e ambiente virtual também, que hoje, nos últimos anos, aí, dentro da corporação teve uma revolução também no aspecto de ensino, né? A gente passou muito também para o ensino remoto, pela questão mesmo da dificuldade de efetivo mesmo, obviamente que a gente com o tempo vai aposentando os bombeiros e tem ali uma certa demora na reposição, né, desses profissionais, e isso acabou catalisando o processo de digitalização, né, desde troca de documentos internos, né? Até cabe aqui o exemplo aqui da Digital Doc, né? Que faz gerenciamento de documento eletrônico. O bombeiro também tem um sistema que tramita gestão de documentos internos, né? Então é uma gama muito grande, né? De integração. Eu tenho fora o lado da grande corporação. Eu queria entender um pouquinho como é que é o treinamento dos bombeiros, do bombeiro, principalmente na hora daquele incidente mais grave, mais severo, pessoas às vezes mutiladas, situações de famílias às vezes em choque. Como é que você se prepara? O bombeiro chega lá e ele tem que ter aquela tranquilidade para conseguir fazer a operação dele, atender a pessoa que está em choque, desespero e salvar a vida dos outros e a dele mesmo. Como é que você se prepara? É uma pergunta bem complexa, né? Acredito que, se for perguntar isso para cada bombeiro, talvez tenha um pouco de divergência na resposta. Mas no meu ponto de vista, o que eu enxergo assim que o que a gente aprende na formação é uma coisa que é muito importante. Eu acredito que é a parte psicológica mesmo. Né? Nós na formação temos, né, algumas disciplinas que abordam o tema da psicologia, né? Então, até hoje a minha esposa é psicóloga, né, inclusive. E o quão importante é essa temática para atendimento das ocorrências, né? A psicologia das emergências. Obviamente, você vai vivenciar isso com a sua experiência. Não tem como você aprender isso num livro, num curso. Isso aí tu vai aprender com o teu know-how durante o teu desenrolar da tua atividade. Então isso varia muito de cada pessoa. Temos bombeiros sim que às vezes ficam mais afetados pela questão, pegam um incidente com óbito, né? Uma coisa mais severa. Coisa mais severa. Mas eu acredito que seja muito parecido com o médico, né? O médico também, com o tempo, ele vai criando uma certa... Essa blindagem, né? Uma preparação, né, mental, né, para encarar aquilo ali.
E para nós, assim, é o nosso trabalho, né? É o nosso ofício. Então, a gente, obviamente, tem que tratar com muito respeito a vítima, né? Com muita cidadania, com muita humanidade, né? Aquela vítima, mesmo ela estando em óbito ou está em estado grave. E, obviamente, muitas vezes a gente tem alguns briefings após a ocorrência, a equipe conversa, né? Às vezes tomar um café, pessoal, o que a gente poderia ter feito melhor? E são nesses desabafos, vamos dizer assim, que a gente consegue ver assim que a gente deu o nosso melhor. Eu acho que seria basicamente isso aí. Então a preparação ela vem muito do background aí da pessoa mesmo, né? E de como ela vai lidar com aquilo durante sua carreira. E no aspecto prático, assim, quando você vai na preparação, lá quando você ingressou na carreira de bombeiro, você fica quanto tempo? 1 ano se preparando? Aí depende muito da tua forma de ingresso na corporação. No Bombeiro do Paraná você tem 2 tipos de ingresso. Você pode ingressar através de concurso público para o cargo de praça e através de vestibular da Universidade Federal do Paraná para a carreira de oficial. Então, assim, a carreira de praça você passa no concurso público, que ele é aberto a cada 4 anos, 3 anos. Aí a formação é em torno de 1 ano e meio. Né, que é o curso de formação de praça. 1 ano e meio fica se preparando. Obviamente já vai ter estágios ali, ele vai já estar em contato com a atividade fim. E a carreira do oficial ela é um pouco diferenciada porque você entra nela, são 3 anos de formação. Você vai se graduar, na verdade, na função de oficial bombeiro militar. Então, nessa graduação, por ter tempo maior, você vai ter mais disciplinas, inclusive tem muito contato com a questão do oficial bombeiro militar com a parte de engenharia civil. Porque o bombeiro hoje, a questão de projetos de prevenção contra incêndio, o bombeiro tem que ter uma noção de estrutural, mecânica dos fluidos, que é a hidráulica, né? Que nós temos caminhões com bombas que pressurizam água e N situações, mecânica do solo, né? Para saber se tem um deslizamento, um desabamento. Então são disciplinas... Tudo isso tem que estar... desde a parte jurídica, poderia trazer o currículo aqui dos cursos, né? Mas de forma geral todos aprendem um pouquinho de tudo, né? É um oceano amplo de conhecimento, não muito profundo, mas amplo de conhecimento. Rick, eu sei que quer perguntar, mas eu quero entrar mais uma pergunta aqui. Então aí o cara passou lá no concurso, né? Seja lá por qual viés ele vai entrar, e aí ele começa a preparação. Na preparação chega o comandante dele, dá um tapinha nas costas, seja bem-vindo, e toda vez que ele vai começar o treinamento é assim muito legal, é um abraço todos os dias. O treinamento é uma delícia, pelo jeito que me contaram. Treinamento do bombeiro. É bem assim que funciona? Nelson, no início eu vou te contar que é a realidade, né? É muito mais difícil. Porque é um choque, na verdade. Né? Abraço não tem, então. Na verdade, assim, eu digo que todo mundo é ser humano, né? A gente tem aí os aspectos aí de convívio, né? A cortesia, etc. Mas o treinamento ele é muito profissional. Né? Então a gente, obviamente... tem que dar um choque, né, para ver que aquela pessoa que está fazendo, vai fazer parte da corporação, porque até mesmo quando ele está na formação ele não está ainda totalmente preparado, né? Ver se ele tem ali o perfil, ele vai né? o tranco. Exatamente, se ele vai ter o perfil para desempenhar a função. E obviamente se ele não estiver apto, ele vai ser desligado do curso ou vai ter que fazer outro curso. Aí depende muito da condição dele, né? Desde a preparação física, que é muito exigida, né? Tanto na parte de natação, atividade aeróbica, força, né? E destreza, coordenação motora. Então, isso tudo é testado durante a formação. Porque eu perguntei isso aí porque, conversando com um dos bombeiros, ele me contou o seguinte: olha, a preparação, assim, toda a física, né, técnica, mas a psicológica é uma coisa bem interessante, porque eles chegam e dão cada tranco na molecada, e daí quando vê que o cara tá meio que sucumbindo, alguém fala assim, cara, é assim mesmo, isso é para te preparar, para você ter certeza que você vai estar lá na frente de combate, e você vai estar preparado e não vai deixar o seu parceiro também sem apoio. Perfeito. É mais ou menos por aí? O raciocínio, ele tem muito, converge muito para isso que o senhor falou. Então, assim, obviamente a gente tenta tirar aquela pessoa que está ingressando da zona de conforto, né? Então, ele vai ter que ser testado em situações extremas. Né? Então, desde atender uma ocorrência de grande vulto, ocorrência com criança chorando, com pessoas ali em estado grave. Então, ele é testado realmente dessa maneira. Obviamente que já imaginou o bombeiro lá chorando com as vítimas?
Isso não acontece exatamente por essa preparação assim preciosa que vocês têm. É maravilhoso isso aí. E uma coisa importante, né, é que, e essa preparação também, ela é continuada, na verdade, ela nunca para, né? Então, a gente tem muito respeito pelo pessoal mais antigo, né? Aqueles que estavam antes aqui. Então, por exemplo, hoje eu sou o 7º comandante aqui, que mandou Medianeira. Mas tiveram 6 outros comandantes, né? Então, um foi passando para o outro, as vivências, experiências, as dificuldades, os êxitos, né? Para a gente aprender com os erros dos outros, para não fazer o mesmo erro, obviamente, né? E melhorar a estrutura. Então, esses valores, eles são continuados, né? A gente está sempre em contato, né? Eu lembro quando eu cheguei aspirante, muito jovem, para trabalhar numa unidade, e o meu pai é soldado da Polícia Militar, aposentado. Então ele me passou assim, meu filho, chegue com muita humildade, né? Porque domina quem tem conhecimento. Obviamente, você fez uma preparação, você tem lá o teu diploma, etc. Mas assim, a parte prática, isso aí você não acha em livro. Isso aí você tem que aprender com aquela pessoa que tem a vivência mesmo, né? Então isso tem que ter um respeito muito grande. E obviamente a corporação não faz parte de um regime militar, né? Vamos dizer assim, que é interno, né? É uma modalidade de gestão. Né? E é muito bem definidas as postos. Então a gente sabe que tem uma ocorrência, tem 30 bombeiros ali, vai ter alguém que é o mais antigo, nem que seja, se tiver 30 soldados, o soldado que entrou faz mais tempo, ele vai ser o mais antigo da ocorrência, vai ser o comandante da operação. Então tem essa premissa, né? Que eu acredito que facilita a nossa gestão e dá uma maior objetividade no nosso atendimento, né? Que a gente consegue definir bem as funções e calibrar isso com correções e melhorias, né? Além do tempo disso, a gente comentou isso nos bastidores sobre meritocracia, né? Então como que ocorre a evolução dentro da carreira? Então você comentou que tem 2 viés, né? Pode entrar como oficial e como praça, né? E como ocorre, a partir que ele deu o start, o primeiro ano, e ele buscar a evolução dentro da corporação, né? A evolução, vamos dizer assim, meritocrática, né? Ela acontece no sentido de preparação daquele profissional. Então, quem tem mais conhecimento, como eu falei para vocês agora há pouco, né? Vai ter mais capacidade, né, meritocrática de conseguir avançar na carreira. Então, como que eu consegui isso? Através de cursos internos na corporação. O curso de mergulho, por exemplo, que eu fiz, é um curso interno, teve todo um concurso interno também, né? Há um concurso para participar do curso interno. Que são vagas escassas, então você tem que ter um teste para conseguir selecionar aqueles que estão mais aptos para fazer o curso. Então isso, tanto cursos internos quanto cursos externos. Por exemplo, tem um exemplo aqui de um soldado que trabalha com nós, acabou de se formar em engenharia civil, né, aqui na UDC. Então ele tem um currículo excelente, né, que é um engenheiro bombeiro militar, né? Então, para nós, na atividade tanto operacional quanto de prevenção, ele vai agregar muito conhecimento. Então, teoricamente, a pontuação dele sobe muito, né? A corporação enxerga aquele diploma dele como um diferencial e isso ele vai facilitar ele a subir na carreira. Então, de soldado vai a cabo, sargento, subtenente, passa também para oficial, né? Concursos internos. Então, tanto a evolução dentro da corporação quanto universidades, a quem faz parte da mestrado, doutorado, né? Então tem eu digo assim que é uma competição amigável, vamos dizer assim, né? Em que quem sai ganhando, eu acredito que é a instituição, né? Que está evoluindo com aquele profissional mais preparado, né? Acho que o pessoal está escutando aqui passarinho cantando tudo quanto é canto. Não se preocupe que o nosso estúdio é um estúdio ecológico e tem passarinho mesmo na volta aqui. Gostou, capitão? É bacana aqui o ambiente, né? O espaço aqui é fenomenal. Inspirador, né? Muito bonito, um espaço muito zen, né? Uma energia muito positiva aqui na voltando aos assuntos ainda da corporação, o capitão confidenciou antes que está para lançar um livro. O que esse livro vai trazer para nós? Perfeito. Obrigado por ter lembrado, eu tinha até esquecido esse detalhe. Na verdade, quando começou a pandemia no ano passado, né, a gente teve aqui o chamado lockdown. Né? Então, nós bombeiros não paramos. A gente continuou trabalhando da mesma forma. Obviamente, tivemos alguns ajustes de horários internos para atender o público, né, porque a pandemia
mexeu com todas as atividades aí que a gente tem. Tiveram que adaptar, né? Tivemos que se redesenhar e readaptar, né? Então nisso surgiu a oportunidade, tendo mais tempo, né, disponível aí para tanto em casa como fora de casa, para preparar um material, aí uma obra, vamos dizer assim, que desde quando eu me formei eu tinha vontade de lançar um livro, né? E focado principalmente no aspecto social, né? Então, até para exemplificar aqui, o título do meu livro é Nenhum Incêndio Começa Grande. Né? Ele é uma espécie de um jargão que a gente utiliza no Corpo de Bombeiros, né? Que é para impactar mesmo, né? E aí o subtítulo é Segurança contra Incêndio no Lar. Por quê? Aí vou te explicar o porquê, né? Porque então começou a pandemia, comecei a estudar, eu falo inglês, falo espanhol, comecei a estudar um pouquinho também de bibliografias de outros países, bombeiros de Londres, alguns outros materiais de fora, e vi que muitas corporações têm algumas cartilhas, né? Principalmente para prevenção dentro do lar. Porque o Corpo de Bombeiros, nós temos a nossa lei específica para a parte de prevenção, que é a parte de vistoria, né? Então, hoje todas as ocupações comerciais, industriais, que tem aí um risco de incêndio, ele é vistoriado pelo Corpo de Bombeiros, né? Obviamente tem uma norma que regula muito bem isso, é muito claro. Então, para cada caso tem uma formatação diferente, né, dessa prevenção. E o que a gente detectou? Que na pandemia começou a aumentar muito os incêndios residenciais. E a gente começou a ver, poxa, o pessoal está ficando mais em casa, né? Mais criança em casa, não podia ir para a escola, ou às vezes os pais muitas vezes tinham que trabalhar, deixar as crianças, né? E começou a aumentar o número de incêndios. Não foi tão substancial, mas foi perceptível. Né? E nisso acendeu aquela lâmpada, né, do conhecimento ali. Opa, isso é um assunto que dá para trabalhar. Levar a prevenção para dentro das residências, né? Eu digo assim, das residências unifamiliares, que tem uma família só. Porque um condomínio, por exemplo, tem prevenção de incêndio, né? Se o senhor pega um prédio, uma edificação, né, vai ter lá um hidrante, vai ter um extintor, etc. Mas aqui na tua residência, se o senhor mora numa residência convencional, o que o senhor tem de prevenção ali dentro? Basicamente, o maior aliado do senhor vai ser o conhecimento, né? Que é como acionar o bombeiro, como fazer no caso de um princípio de incêndio. Posso ter um extintor em casa? Claro que eu posso. O extintor você pode comprar ele a qualquer momento, e se você quiser ter um extintor na sua casa, nada impede. Pelo contrário, vai ser um item de prevenção para que se você tiver um princípio de incêndio, né? Que eu digo assim, que é o que qualquer pessoa pode vamos dizer ali, combater, né? Depois disso aí o bombeiro entra em ação, né? Ajudar nesses casos, né? E prevenir realmente, salvar vidas, patrimônios, meio ambiente. Tô pensando aqui, por que eu não tenho um em casa, cara? Né? Não, mas é uma discussão, que a gente, obviamente, o bombeiro não tem como cobrar isso, né? Através de lei. Mas a gente pode fazer uma mudança de cultura, né? Porque hoje um extintor, se for analisar, ele custa em torno de R$60, R$70, né? Um extintor novo, né? Dependendo ali do tamanho dele. Então, comparada ao prejuízo que você vai ter com incêndio, não chega nem perto, né? Às vezes, eu tenho seguro na minha residência. Perfeito. Até muitas pessoas não sabem que o próprio seguro que ele tem do carro, o seguro que ele tem residencial, permite ele fazer inspeções de segurança na casa dele, né? Tem lá, por exemplo, uma seguradora que libera lá para o cidadão 2 visitas de um especialista lá em elétrica. Ele vai lá, faz uma inspeção, vê como é que está a questão da casa, na parte de gás, né, também, que é de vazamento. Então são coisas que esse meu e-book, na verdade, porque até mesmo com um viés mais social ali, eu quis lançar ele no formato digital mesmo, porque hoje facilitar, e muito, muito ilustrado, na verdade, né? Então com bastante imagens, né, para facilitar assim a compreensão. E quem que é o público-alvo desse meu livro? São professores, né, que vão replicar esse conhecimento, apoiadores, né, palestrantes, pessoas que trabalham com segurança do trabalho, e entusiastas, na verdade, né, que têm interesse em fomentar o assunto. Então ele tem aqui, até passar para vocês dar uma olhadinha aqui, até a capa do livro, posso depois divulgar, né? Ele está em processo final de revisão, mas o propósito dele é ter esse cunho de prevenção dentro das casas das pessoas, né? Acho que essa seria a missão mais importante dele, né? Não tem fim lucrativo, ele não tem... É preventivo mesmo. É preventivo. Ele é gratuito, até o formato de direito autoral dele, ele pode ser redistribuído, né? Eu coloquei lá nos termos, né?
Então, eu fiz esse trabalho em prol da sociedade. Então, tá pronto já, então? Tá pronto. Poxa, né? Eu tô basicamente agora aguardando aí um momento certo para fazer o lançamento dele aí. Então, já a pré-estreia tá sendo aqui no podcast. Que legal. Muito bacana. Depois a gente dá um jeito de redistribuir. E o pessoal que tá nos assistindo até não consegue visualizar isso, mas o capitão tem apenas 34 anos. 32 anos. 32 anos, é jovem. Então, assim, 14 de corporação. 14 de corporação. Então, e já está escrevendo um livro, então veja como as pessoas podem, né, desde o seu início, assim, ajudar muito mais a sociedade, né? Capitão, o senhor percebe ainda no olhar das crianças aquele mesmo brilho que o senhor tinha quando decidiu entrar na vida dos bombeiros? Percebe as crianças ainda sendo inspiradas por eles? Essa é a primeira pergunta. Uhum. E a segunda é, quem inspira o capitão Teodoro? Olha, eu graças a Deus, né, falando assim num aspecto mais espiritual, eu ainda percebo muito isso, né, aquela ligação, né, eu não digo não só crianças, né, mas as pessoas quando veem, né, o caminhão do bombeiro, veem o profissional bombeiro em ação, né, porque a nossa profissão, isso eu sou muito grato por fazer parte dessa corporação, ela é uma muito prestativa para a sociedade. A gente sempre vai para ajudar o cidadão, né? Ele está no momento de desespero, no momento de socorro, então o bombeiro sempre vai chegar, por isso que tem até esses altos índices de aceitação e aprovação, né? Porque obviamente a nossa atividade, na sua natureza, ela é para ajudar as pessoas, né? Eu digo assim no geral. Então, eu enxergo isso hoje muito. Quando a gente tem a nossa instituição aqui em Medianeira, está sempre ali com o portão do caminhão aberto durante o horário comercial, etc. Né? Então, passo ali pais com crianças. Sempre admirado. Poxa, podemos tirar uma foto? Claro que pode, vem aqui, né? Obviamente seguindo o protocolo de segurança sanitária, né? Vai lá, sobe na gabina do caminhão, bate uma foto, damos um adesivo para eles lá do Corpo de Bombeiros, né? Passamos um pouquinho, ó, se você tiver um incêndio na sua casa, como que você vai ligar para o bombeiro? Cabe aqui um recado, né? É o telefone 193, Corpo de Bombeiros, né? E naqueles municípios que não tem bombeiro, também tem a opção da Defesa Civil, que é 199, que é um outro canal também. Bacana. Né? Aí tem o SAMU, que é o 192, aí eu vou falando todos 19 aqui. Daí tem N, né? Tem N tipos aí. Então, assim, ainda enxergo assim, esse brilho e eu acho muito bonito isso. E é muito parecido quando eu tive contato quando eu estava no ensino fundamental, eu fui visitar um corpo de bombeiros, né? E eu me lembro que eu fui muito bem recebido, né? Para aqueles profissionais. Não vou me recordar agora o nome deles, mas eu lembro que eles foram muito acolhedores, né? Eu era um jovem estudante, né? E eles me atenderam de maneira super legal, assim, né? Mostraram o caminhão, o equipamento. E aquilo ali me deixou... Aí quando eles falaram da questão da atividade física, aí foi aí meus olhos brilharam mais ainda, né? Que eu adoro atividade física, eu amo correr, gosto de nadar, gosto de pedalar, sempre fazendo atividade física. E para responder então a última pergunta do Nelson, a pessoa que me inspira hoje, eu posso dizer assim, falando aqui de pessoas na Terra, né? Eu acredito que seja meu pai, né? Que foi uma pessoa muito amiga minha desde da minha infância, assim. Obviamente a gente tem apego com toda a família, né? Mas o meu pai, por ele já ter tido esse background militar e eu ter falado, pai, acho que mais ou menos vou seguir por esse caminho. Ele me deu total apoio, né? Nessa jornada e várias dicas, inclusive, né? Que me trouxeram até hoje onde eu estou aqui, né? Então ele é uma pessoa que me inspira muito pela sua humildade, né? E eu gosto de trabalhar com a humildade, é o último degrau da sabedoria. Então, se você consegue respeitar as pessoas, você vai ser respeitado e vice-versa. Então, eu acredito que seria basicamente essa a grande sacada, vamos dizer assim, no sentido de pessoa que aqui na Terra que me inspira. Bacana. Muito bem, pessoal. Vamos para os insights? Chegamos ao fim desse episódio e nosso processo de melhoria constante, que está a cada episódio, né, identificando algo de diferente, ponto de melhoria. Essa semana nós comentamos, Nelson, aqui sobre o finalzinho do episódio, deixar umas 2, 3 insights ou mais, né, que marcaram durante esse episódio, né? O que você lembra, Nelson?
Eu marquei aqui na conversa com o Capitão Teodoro o seguinte: o treinamento multidisciplinar ele é bem importante, mas é importante também a especialização em determinadas áreas, seja no bombeiro, seja no ambiente empresarial. Às vezes você conhecer de tudo um pouco te dá repertório, mas você tem que ser um cara muito bom, porque quando estiver no pepino, eles vão lembrar de você. Bacana. Eu notei duas questões. Uma que o capitão comentou assim, psicologia das emergências, né? Eu entendo que existem treinamentos, procedimentos, tudo muito claro, passo a passo. No entanto, são pessoas, né? São pessoas, então elas são individuais, não é um treinamento que uma pessoa vai ser igual a outra, porque tem a mente humana ali, então, que é o objetivo que tu não consegue... Perfeito, cada ser humano é exclusivo, né? Exclusivo. E o último que eu anotei aqui sobre um briefing pós-ocorrência, né? Ele falou assim, após finalizar a ocorrência, eles fazem uma reunião para o que poderia ser de melhor, né? Então, eu entendo que ao final a equipe deve comemorar, de finalizar, né, bem bacana, mas se reunir e identificar quais são os pontos de melhoria, acho que é bem... Isso aí lembra PDCA, que é um ciclo de melhoria contínua, né? Então, também nos bombeiros eles têm isso aí ainda bem, a gente sabe o quanto isso ajuda a salvar vidas dos outros e deles mesmos. Com certeza, com certeza. Muito bem. Portanto, Capitão Teodoro, deseja deixar seu último comentário para que possamos finalizar essa etapa aí? Olha, só tenho a agradecer, né? Acho que esse desejo de gratidão mesmo pelo convite, como disse no início. Eu digo aqui que o Capitão Teodoro não passa de uma pessoa comum, que estudou bastante para chegar onde chegou, e que eu não sou melhor que ninguém dentro do bombeiro, né? Sou bombeiro como qualquer outro bombeiro dentro da corporação, e dependo muito da minha equipe, né? Quando a gente fala corpo de bombeiros, não é só uma pessoa, o corpo são aquele grupo de pessoas que fazem parte daquela instituição, né? Então, gostaria de saudar aqui a minha equipe, minha família, minha esposa, a todos os ouvintes, e dizer que o bombeiro está de portas abertas, né? Aí para diversos diálogos que for necessário, né? A gente está sempre aí disposto a inovar também dentro da gestão pública, né? E dizer assim que pode contar sempre com o Corpo de Bombeiros e em caso de emergência, né? Obviamente é importante frisar isso com a população, ligar para o telefone 193 Corpo de Bombeiros, que é o nosso canal de emergência. Esperamos que nunca precise utilizar, né? Obviamente. Então, tá certo. Fica a dica. Muito obrigado. Nelson, suas considerações finais aí? Muito bom o papo hoje com o Capitão Teodoro. É um prazer estar aqui de novo, sendo inspirado por uma história de uma entidade tão valorosa aqui no Brasil. Tão admirada, né? Eu acredito que todo mundo admira muito o Corpo de Bombeiros, né? Valeu, pessoal! Novamente agradecemos muito a audiência. Nos enviem seus feedbacks, comentários, sugestões, compartilhem com seus amigos. De verdade, você que está ouvindo agora, vai pro WhatsApp, a gente espera um pouquinho, compartilhe, depois você retorna, né? Bacana, um grande abraço, pessoal, e nos vemos nos próximos episódios. Valeu, um grande abraço. Até mais, um forte abraço a todos.